Nesta unidade 5, abordaremos a gestão ambiental e desenvolvimento sustentável. A Terra possui um sistema eficiente de se autorreciclar e transformar vida em vida. Os ecossistemas sustentados pela natureza selvagem, que originou todas as formas de vida do planeta, se concentram e se espalham por todo o mundo. Mas não se deve esquecer que o mundo é um só. E quando uma parte está com problemas, o mundo inteiro compartilha dos mesmos problemas e das mesmas consequências. Durante muitos anos, a fumaça era indício de progresso. E assim foi visto até que começou a se observar os danos e problemas relacionados à destruição do meio em que vivemos. As águas, os solos, começaram a refletir problemas graves sobre a criatura mais notável do planeta, o homem. E com a intensificação desses processos, a humanidade se viu em um rumo sombrio e perigoso. A humanidade resolveu então realizar a primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo. A partir de então, muitos países da Europa e da América do Norte se viram obrigados a impor que muitas empresas investissem parte de seus recursos financeiros para a reversão dos problemas relacionados ao meio ambiente, buscando métodos e técnicas de minimizar seus danos. Como resultado da conferência, foram elaborados modelos de ações e medidas, entre eles o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, além de colocar em evidência com muita transparência o papel das empresas na gestão ambiental. Em 1992, diante da realização da segunda Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente, realizada no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, novamente foi colocado a necessidade de se preocupar com os problemas gerados pela poluição descontrolada e a preocupação de um mundo sustentável e em desenvolvimento, revelando-nos um ar de preocupação sobre a realidade exposta ao mundo. Já em 2007, o mundo se deparou com a realidade. O mundo sofre. E os culpados por uma possível extinção em massa seremos nós, por ações inconscientes, inconsequentes e, pior, conscientes. Por isso, faz-se necessário a tomada de medidas energéticas e emergenciais visando atenuar o consumo desenfreado dos recursos disponibilizados. A partir desta percepção, vemos o mundo começar a mudar. Os homens precisam cuidar de sua casa, afinal, sem o mundo não haverá um lugar para se chamar de lar, não haverá um lugar para se desfrutar a vida que nos foi concebida. As medidas começam a emergir, a situação global pode mudar, as escolas, as empresas e todos preocupados começam a reagir de maneira favorável a salvar o mundo, atingir uma realidade que antes imaginária terá de que se tornar real, um mundo com desenvolvimento sustentável. Gestão ambiental e seus atores sociais. Os programas de gestão ambiental desenvolvidos no mundo de hoje serão os responsáveis pelo dia de amanhã. As normas internacionais e as medidas de cada país será o quanto delimitará o progresso e a regressão da poluição hoje existente. É óbvio que existem ações antrópicas que jamais poderão ser desfeitas, mas o atual desafio é reduzir para minimizar os impactos e reciclar para reaproveitar, dando assim continuidade ao ciclo de vida dos recursos utilizados. Assim que a gestão ambiental tem por objetivo fundamental, assim pode-se concluir de forma límpida que a gestão ambiental tem por objetivo fundamental um conceito que consiste em um conjunto de medidas e procedimentos eximiamente definidos que, se colocados de maneira correta, permitirão o controle total ou parcial sobre impactos dirigidos ao meio ambiente. As políticas ambientais tomadas pelo empreendimento devem colocar de maneira formal o compromisso assumido perante a sociedade, delimitando suas intenções e princípios em relação aos procedimentos relacionados ao desempenho ambiental. E não só a sociedade. É importante que todos os colaboradores assumam um papel em conjunto e que as melhoras oferecidas sejam contínuas, tanto para o aspecto do meio ambiente como perante a legislação e as normas aplicáveis.
As empresas assumem como programas de marketing a aplicação dos sistemas de gestão ambiental em suas unidades, assumindo o compromisso com o meio ambiente, como uma forma de mostrar aos seus consumidores de que cada vez mais a empresa se preocupa com o mesmo. O SGA tem como objetivo um trabalho contínuo que deve ter como meta a harmonia com o meio ambiente. Aqui no Brasil, temos a série de normas NBR e ISO, onde um SGA provê ordenamento e consistência para que as organizações abordem suas preocupações ambientais. Existem muitos benefícios para a empresa ao obter um SGA, desde rendimentos com a redução de taxas e impostos, como uma melhor imagem ao público, bem como a segurança da qualidade e satisfação. Portanto, se torna óbvio que um sistema de gerenciamento ambiental, conhecido como SGA, é uma peça imprescindível para o desenvolvimento social do planeta, para promover ações de benefício mútuo entre empreendimento e sociedade, preservando o meio em que se vive, podendo assim levar a uma conscientização comum a todos. As associações de administração ambiental e seus compromissos. Cada país deveria, por compromisso ao ecossistema chamado Terra, dar atenção aos assuntos relacionados ao meio ambiente. Mas não é essa a realidade existente no planeta. Observa-se que em países subdesenvolvidos encontra-se muita miséria e a ganância humana compele mais ainda para a degradação do meio ambiente do que para a sua proteção e recuperação. O Brasil, por exemplo, possui um ministério relacionado ao meio ambiente e para cada um dos 27 estados federativos há um órgão público responsável por seu respectivo território, havendo ainda um órgão federal para todo o país, e ainda pode-se considerar as secretarias municipais de cada município brasileiro. Sabe-se que por muito tempo estes estiveram sem credibilidade e viu-se problemas estruturais e operacionais, mas com as conferências mundiais e com a pressão voltada sobre a proteção do meio ambiente, o Brasil começou a ganhar fôlego e começou a desenvolver medidas para corrigir e transformar sua realidade em outra totalmente diferente. Com mais ajuda de outros ministérios e com o apoio da Polícia Federal, o Ministério do Meio Ambiente, MMA, desenvolve e reparte operações para preservação e desenvolvimento do meio ambiente. Planos de ações, fundo social e ações participativas. Os planos de ações variam de lugar para lugar, de meta para meta. Cabe ao problema ou à solução dizer qual será o plano e suas respectivas funções sociais e ações participativas. Coloquemos a Baía de Guanabara, localizada no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Sabe-se que há muitos anos atrás, cerca de 50 anos, mamíferos aquáticos conhecidos como golfinho ali permaneciam. Mas hoje não há registros de frequentes presenças no mesmo local. Mas a pergunta é, o que houve? Houve um desenfreado crescimento industrial seguido de grande ocupação irregular no espaço geográfico presente no entorno da baía, sem considerar as indústrias que se instalaram ao longo do mesmo, contaminando seus afluentes que desembocam naquela baía, o que gerou uma grande quantidade de poluentes dispersos na água, gerando uma fuga da fauna local e dando espaço para o lixo e a degradação. Onde estão os planos de ação, as ações participativas? Sabe-se que os órgãos públicos começaram a tomar iniciativas, mas ainda não há participação real do público mais interessados, que são os residentes daquele local, pois quando a sociedade tiver noção que tem direito de cobrar pela preservação do meio que os rodeiam, logo as atitudes começarão a ser tomadas e as medidas necessárias implantadas. Na Lei 6938, de 31 de agosto de 1981, em seu artigo 2º, diz-se: a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria, recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da igualdade e da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios. Primeiro, ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista seu uso coletivo. Racionalização do uso
do solo, do subsolo, da água e do ar. Terceiro, planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Quarto, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Quinto, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Sexto, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. Sétimo, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Oitavo, recuperação de áreas degradadas. Nono, proteção de áreas ameaçadas de degradação. Décimo, educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Se esses princípios fossem claramente colocados em prática, não poderia existir essa quantidade descomunal de poluição que observamos. Desenvolvimento econômico e desenvolvimento sustentável. O real significado do desenvolvimento sustentável está relacionado com o dia de amanhã, pois o mesmo depende do desenvolvimento econômico atual, porém a próxima geração não deve ser prejudicada em função da nossa inconsequência e irresponsabilidade. Temos que garantir condições de sobrevivência para todas as futuras espécies do planeta. Para atender à real necessidade, será necessário atingir metas, e essas variam de sociedade para sociedade, pois, como já foi dito, dependerá exclusivamente do grau de conhecimento e da capacidade de agir de cada um. Entre os objetivos do desenvolvimento sustentável, podemos citar conservação, preservação, atuação responsável, educação, conscientização, qualidade. Todas as metas relacionadas são de vital importância para se atingir a verdadeira essência do desenvolvimento sustentável, pois somente com a conservação dos recursos atuais e sua consequente preservação permanente, sendo regida pelos órgãos competentes e pela educação ambiental, que garantiremos, por consequência, a qualidade do meio ambiente em que vivemos e o que nossa descendência viverá. Lembre-se de realizar as atividades desta unidade de estudo. Elas poderão ajudá-lo a fixar o conteúdo, além de proporcionar sua autonomia no processo de ensino-aprendizagem. Interaja conosco. Caro aluno, chegamos ao final de um período de aprendizagem que, por diversos meios, pudemos observar a necessidade e a urgência, no contexto planetário, de promover modificações em nossa conduta, no que se refere ao ambiente em que vivemos, promover ações concretas e palpáveis no trato com os recursos naturais, pois só assim poderemos cerrar fileiras no processo contínuo de desenvolvimento econômico, com total sustentabilidade e, a partir desta conduta, trabalhar para desenvolver ao planeta sua beleza, diversidade, garantindo assim o futuro de todos os seres vivos ou não vivos desta esfera de existência. Até breve e sucesso em seus estudos e na sua vida como um todo.